percebeu o tanto que tá difícil da gente conversar sobre alguns assuntos, política, por exemplo? Porque quando a gente tem que conversar sobre esses assuntos, a gente tem que conversar com pessoas que estão dentro da realidade. Mas assuntos como política, futebol, que está muito em alta agora com a Copa do Mundo, ou assuntos que levam a uma emoção grande, religião, por exemplo, a grande parte das pessoas vai argumentar com argumentos emocionais e vai parar de argumentar com algo dentro da realidade, sabe? É muito complicado quando você olha para esse tipo de conversa e quando você se importa muito com o que as outras pessoas pensam de você. Porque esse tipo de conversa gera algo que é uma desconexão do mundo, né? A pessoa, ela para de pensar de acordo com o que ela vive e começa a pensar de acordo com o que ela gostaria de viver. Vou te dar um exemplo bem claro. Todo mundo viu agora a convocação do Neymar. E grande parte dos comentaristas que foram contra a convocação do Neymar não foram contra porque ele não é o melhor jogador que a gente tem. Ele é o melhor jogador que a gente tem. Pode não estar numa fase 100%, mas ele ainda é. Não tem ninguém que ficou fora da convocação da Copa do Mundo que é melhor que o Neymar. Todos são piores. Então o Neymar, tecnicamente, é o melhor que a gente tem. Mas grande parte dos jornalistas que criticaram a ida do Neymar, claramente, tem uma posição política diferente da do Neymar e gostariam que o Neymar estivesse fora apenas por esse fato. E eles acham 1 milhão de argumentos difíceis de defender, inclusive, fora da realidade do futebol. O cara é um mau exemplo com a família, o cara é isso, o cara é aquilo. Coisas que não afetam o futebol. Acham 1 milhão de exemplos, de argumentos para tirar o Neymar dali. Por quê? Porque eles defendem algo que eles gostariam que tivesse alguém melhor que o Neymar, mas não tem. Teve um jornalista, inclusive, que foi perguntar pro técnico da seleção por que o João Pedro, que fez 15 gols no campeonato inglês, não foi convocado, e o Neymar, que fez apenas 15 jogos, foi convocado. Sendo que um não joga na posição do outro, não estaria concorrendo com o outro. Então não tem nada a ver. Mas eles gostariam que o Neymar fosse pior que o João Pedro para ter um argumento, para falar, ou para o Neymar não ir. Então eles fogem da realidade e agem com a emoção para defender aquilo que eles gostariam que fosse a realidade, e não o que é realidade. Então as pessoas estão fugindo demais daquilo que a gente vive para usar muito o que elas querem viver. E isso tá bem claro, muito claro inclusive, quando a gente vai falar de política. As pessoas, elas argumentam politicamente falando, defendem o lado A, o lado B, o Bolsonaro ou o Lula, de acordo com aquilo que elas gostariam de estar vivendo, e não de acordo com o que elas vivem. Mais precisamente, os que defendem o Lula, porque o Lula hoje está no governo. Então eles defendem ele do jeito que eles gostariam que o Brasil estivesse, e não do jeito que o Brasil tá, porque claramente a gente não tá vivendo do jeito que eles falam que a gente tá vivendo. Claramente o país tem um monte de problema que eles defendem que tá às mil maravilhas e não está. Então, essa falta de pensamento claro, essa falta de colocar em prática o discernimento, que é a sabedoria, né, em prol de resolver um problema alheio, isso aí causa muita dificuldade, porque as pessoas param de pensar com clareza. E pensar com clareza é defender os seus argumentos de uma forma que uma criança de 6 anos entenda o que você defendeu. Só que a emoção tá tão à flor da pele que as pessoas ficam inventando 1 milhão de argumentos, usando palavras difíceis para se colocar numa posição de autoridade, e aí as falas ficam emocionadas demais, difíceis de entender, e eles acham que ganharam a discussão quando na verdade ninguém entendeu o que eles estão discutindo. O que eu tô falando com isso? É que tá muito difícil conversar com as pessoas sobre temas básicos, política, religião, futebol, temas que geram discussões boas, conversas agradáveis, mas a emoção tá ficando tão à flor da pele que tá difícil conversar sobre esses assuntos. É cada um querendo levar pro seu lado e deixando a realidade de lado, entendeu? Então, uma das melhores coisas que eu fiz foi parar de discutir política com os outros, parar de conversar. E olha que eu sou servidor público, eu tinha que estar discutindo política com relação a quem está me representando no sindicato, a qual é o governador que é melhor para minha classe, porque é isso que se discute no meu trabalho. Mas eu comecei a evitar isso e levar isso com um ar de graça, porque quando eu decidi ser policial, eu decidi que eu ia fazer parte da segurança pública. E era só isso que dependia de mim. Então eu tinha que estudar para ser aprovado na prova. Quando eu vou receber um aumento, não depende de mim, depende da ação de um governante. Então
Eu tenho que viver com o que eu tenho hoje e aprender a viver com o que eu ganho hoje, para quando eu receber um aumento e ser um extra na minha vida. Só que as pessoas, elas ficam tão emocionadas, é direito meu, é não sei o que elas discutem política o tempo inteiro e com uma emoção muito à flor da pele. E a gente viu esse final de semana, se vocês colocam, essa semana passada, aliás, eu não sei se, acho que foi quarta-feira, o presidente do Sindicato dos Policiais Penais de Goiás bateu no presidente da Associação dos Policiais Penais de Goiás na antessala esperando uma reunião com o governador para decidir aumento, essas coisas, no meio de todos os líderes de todas as forças de segurança do estado. Olha que palhaçada. Isso é simplesmente porque deixam as emoções à flor da pele para um parecer que é melhor que o outro e não dão conta de discutir algo simples e chegaria num acordo legal para a polícia. Então, quando você para de discutir sobre esses assuntos e começa a cuidar mais da sua vida, racionalmente falando, entender e raciocinar o que é melhor para você, pode ter certeza, sua vida vai melhorar muito. É legal discutir política, é legal discutir futebol, mas com pessoas que estão no mesmo nível emocional que você e que deixam a razão tomar conta ao invés de ficar pensando só com o emocional. Porque quando você fica pensando só de forma emocional, vai chegar uma hora que vai gerar briga. Pode não ser igual gerou aí nos líderes sindicais aí que saíram nos tapas dois, mas vai gerar alguma briga, alguma discussão, alguma indisposição. E aí você vai perder uma amizade legal, você vai perder um relacionamento legal por causa de besteira. Então, quando eu entendi que não valia a pena discutir política, que não valia a pena conversar sobre política com os outros, a minha vida melhorou bastante, porque eu parei de conversar sobre isso. Hoje eu levo na brincadeira, eu olho, eu vou rir sobre o que está acontecendo, eu tenho as minhas posições que eu defendo internamente ali, e quando alguém me pergunta, eu falo, mas sem gerar discussão. Mas porque eu prefiro conversar com as pessoas que têm ideias diferentes de mim sobre outros assuntos do que arrumar uma briga por besteira. Comece a parar de defender quem não te defende, sabe? E é isso que acontece na política. Suas emoções ficam tão afloradas que você tá defendendo com unhas e dentes quem não tá nem aí pra você, e você tá perdendo pessoas importantes na sua vida. Começa a olhar para esse lado aí, estuda para você ter o seu pensamento, para você conseguir conversar quando as pessoas perguntarem a sua opinião. Mas para de ficar defendendo os outros igual louco. Para de ficar caçando briga por quem não tá nem aí pra você e nem sabe quem que você é.